E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo sobre espionagem, em que a gente vai explorar as bases jurídicas da espionagem no direito internacional. E a gente vai ver que, na verdade, a base jurídica é quase não temos. Porque um dos aspectos mais interessantes da espionagem é a ausência quase que completa de normas internacionais específicas que regulem o assunto, tá? Porque, ao contrário do uso da força, dos direitos humanos, do comércio internacional e de outras áreas de interesse dos Estados, apesar de esse ser interesse do Estado, a gente não tem um tratado multilateral que estabeleça parâmetros claros sobre como que a espionagem deve ser praticada. Até porque não faz muito sentido, né? Vamos combinar. A espionagem normalmente ela é ilegal. E você regular uma ilegalidade é uma coisa muito estranha. E isso gera uma lacuna normativa, tá? E por isso, por causa dessa lacuna normativa, os estados eles operam muitas vezes num terreno ambíguo, em que a espionagem é vista como uma violação da soberania, mas ao mesmo tempo ela é amplamente praticada sem quaisquer consequências jurídicas formais. Então, é realmente uma coisa muito diferente, né, para a gente que é do direito. Então, apesar de a gente não ter um regime jurídico próprio, algumas normas internacionais são muitas vezes invocadas para analisar os casos de espionagem, como, por exemplo, a soberania, o princípio da não intervenção, a boa-fé. E por que que esses princípios gerais do direito internacional são invocados? Porque a violação da soberania acho que é muito óbvio, né? Porque a espionagem viola a autoridade exclusiva que os estados têm sobre o seu território, sobre suas comunicações. A não intervenção é a mesma coisa, porque a infiltração em órgãos políticos, em processos decisórios, isso configura uma interferência ilícita. E, por fim, a espionagem, vamos combinar, ela abala a boa-fé. Você coletar informações escondidas não é exatamente o melhor jeito de construir confiança entre dois estados. Então, no geral, a espionagem não é regulada diretamente, tá? Mas, em algumas situações, ela aparece de maneira incidental, como é o caso, por exemplo, do direito internacional humanitário, tá? Que, no meu entendimento, o nome mais honesto deveria ser, e é, né, um dos nomes, o direito de guerra, tá bom? Então, no direito de guerra, nós temos alguma regulação sobre a espionagem. Ela aparece de maneira indireta, tá? Porque as convenções de Genebra, para quem não sabe, as convenções de Genebra de 49 são o grande corpo normativo do direito de guerra atual. Lá a gente tem alguma disciplina sobre como que os espiões vão ser tratados se capturados, tá? Então a gente tem uma regulação indireta porque lá diz assim, não com essas palavras, tá? Mas o espírito é o seguinte: uma pessoa capturada que atue sob disfarce, sem ostentar uniforme, sem ostentar distintivos, sem pertencer claramente a uma potência beligerante, a um inimigo, ela não vai ter o status de combatente leal e, ao ser capturada, ela não vai gozar das proteções que um prisioneiro de guerra tem, tá? Então, ele poderá ser punido pelo Estado adversário. Já aqueles que realizam coleta de informações devidamente uniformizados, por exemplo, forças de reconhecimento, essas pessoas, se capturadas, vão ser consideradas combatentes legítimos, tá? E eles serão considerados também, serão tratados como prisioneiros de guerra, porque eles se identificam claramente, eles não se escondem. A gente. Posso fazer um vídeo sobre o básico do direito de guerra, se você tiver interesse. Comenta aí se você achar uma boa ideia. É, uma das lógicas do direito de guerra é premiar comportamento leal e punir comportamento desleal. Então, uma pessoa que coleta informações sobre disfarce, ela coloca em risco, inclusive, outras pessoas. Ela age de maneira desleal, então ela não vai gozar de todas as proteções, tá? Já quem atua de uniforme, claramente se identificando como um soldado, essa pessoa vai ser premiada, né, entre aspas, com o status de prisioneiro de guerra. Isso lhe confere várias proteções, e assim por diante. Então, a gente vê que no direito de guerra,
a espionagem é reconhecida como uma prática inevitável. Mas, claro, né, cheio de riscos e tudo mais, não é a atividade mais segura do mundo, né, gente? Mas a gente observa que o direito internacional, no geral, não aborda diretamente a questão da espionagem, tá? E essa lacuna, essa zona cinzenta, ela vai ficar evidente nos próximos vídeos